Graça de Deus mesmo, né? Sabedoria do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Hoje nós entramos propriamente dito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos irmãos de Corinto, e a gente vai percorrer um pouco essa jornada aí com os irmãos e aprender um pouquinho alguns princípios. Uma carta muito importante. Paulo teve nessa cidade no ano 50 e 51 aproximadamente. E foi na segunda viagem missionária. E depois, durante a terceira viagem missionária dele, ele começou a receber algumas informações a respeito da conduta, do comportamento dos irmãos. E essa carta, ela foi escrita, Paulo estava na Macedônia, muito provavelmente ali naquela região da Tessalônica, de Filipo, quando ele escreveu mesmo essa carta e enviou, né? Antes da carta ele enviou Timóteo, antes ele enviou uma outra carta que ela se extraviou, depois nós vamos ver isso ao longo desse nosso estudo, mas essa carta ela chegou mesmo com um peso de reconhecimento, mas de correção também. Chegava ali com uma correção doutrinária, uma orientação mesmo muito severa, muito cuidadosa. A gente percebe durante toda essa carta uma mistura de zelo, de reconhecimento dos dons, da fidelidade dos irmãos, com o perigo, né, de algumas misturas, algumas doutrinas que entravam dentro da igreja, para a gente relembrar, né, poder fazer uma recapitulação rápida das condições do mapeamento cultural e religioso dessa cidade. A gente lembra que era uma cidade muito importante naquele tempo, era a capital da Acaia, e era uma cidade que fazia o intercâmbio, a junção do Oriente, que era a parte da Ásia Menor, com o Ocidente, que é para o lado da Itália. E ela ficava ali numa faixa intermediária de terra, onde passavam ali muita gente, muito comércio, uma cidade muito pujante economicamente, mas que tinha ali uma reconhecida liberalidade sexual, inclusive religiosa. Lembramos da deusa Afrodite ou Vênus, que era uma divindade ali, onde se tinha um templo, num acrópole, num lugar alto, onde tinham ali milhares de sacerdotisas cultuais que ali ofereciam sacrifícios sexuais, orgias, que eram aceitos como sagrados, né? E aquela cidade vivia esse ambiente profano, esse ambiente sem integridade moral nenhuma, nos parâmetros que nós entendemos que Deus orienta, né? Que Deus nos ensina. Então a gente vê esse, por isso que é muito parecido, é uma carta, tanto a primeira quanto a segunda carta, que pode fazer uma relação muito, muito próxima com a nossa realidade, com aquilo que a gente vê hoje a nível de depravação, a nível de promiscuidade, né, desenfreada, sobretudo na nossa nação, né, uma nação que tem aí tantas belezas culturais, né, uma diversidade de clima que acaba propiciando aí uma liberalidade também, e com isso também uma promiscuidade, né, uma lascívia deliberada, né? E Corinto era assim, dessa forma, né? Tanto é que as pessoas naquele tempo, naquele mundo antigo, quando eles queriam falar que uma pessoa estava se prostituindo em outros lugares, né, diziam, aquela pessoa está corintializando, para fazer uma alusão. Quando falava isso, está corintializando, já sabia que estava ligado à promiscuidade, estava ligado à prostituição,
estava ligado à depravação sexual. E esse ambiente acabou entrando na vida da igreja, né? Entrou na vida dos irmãos que se reuniam, e era contra isso que Paulo estava agora lutando com bastante veemência. Então, esse é o cenário, né, que a gente vai entrar agora nessa nossa jornada, nesse primeiro livro aos Coríntios. Eu acredito que nós conseguimos finalizar hoje esse primeiro capítulo. A gente vai ler algumas partes, eu vou pedir para tu deixar aberto aí, eu vou ler em algumas partes, nós vamos lendo, vamos conversando e nós vamos dando continuidade na leitura sequencialmente, tá bom? Então, vamos ali, 1 Coríntios, vamos começar ali pelo primeiro capítulo e no primeiro versículo. 1 Coríntios, no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Então, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão de Sóstenes. Então, ele faz uma apresentação, né, ali já trazendo que ele é um homem chamado, que ele é um homem vocacionado, que ele é um homem direcionado pelo Espírito Santo, voltando-se para a vida de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes. Sóstenes era um irmão que não se sabe muito bem qual era a figura dele, qual era a função dele, mas o fato é que ele estava junto com Paulo. Não se sabe se ele era ali o escritor, se ele era alguém que estava participando, mas o certo é que ele estava junto, né? O irmão que estava junto nesse momento que essa carta estava sendo confeccionada, estava sendo escrita. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala muito, né, a respeito desse chamado, dessa vocação, dessa especificidade, né, dessas pessoas separadas. Quando ele fala aos santos, quando ele fala de santificação, a gente entende como separação. É um povo separado, é um povo eleito, é um povo escolhido, é um povo que, como nós vimos lá no livro aos Colossenses, que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um povo especial. Então, a santidade é separação. É um povo que foi separado por Deus. Foi colocado fé e compreensão para as coisas de Deus. Então, essa carta ela é direcionada, a palavra de Deus ela é direcionada para esse povo já preparado de antemão pelo Senhor, né? Então, é isso que ele está falando, né? Com muita veemência, né? Ele está dizendo, né? De Cristo Jesus. No versículo 4 diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Olha como ele faz referência a Cristo Jesus, o Deus Pai e a Cristo Jesus. Ele vai fazendo referência repetidamente, porque em tudo, versículo 5, foste enriquecidos nele. Então fala aqui de uma riqueza, fala aqui de um ganho, né? Quem recebe essa fé, quem começa a entender os mistérios do Evangelho, ele vai enriquecendo, ele vai crescendo, ele vai ganhando vida e vida em abundância, enriquecidos nele em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo.
fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, até aqui, vamos parar aqui no 9 e vamos conversar um pouquinho. Vamos entrar um pouquinho agora nessa saudação, já seguido num reconhecimento, como que esses irmãos dessa localidade é reconhecido por Paulo. Então, eles são reconhecidos como irmãos que têm recebido a palavra, têm sido enriquecidos em Cristo Jesus. Então, eles têm tido a condição, a capacidade de ter na vida de Jesus o testemunho que ele é o Cristo enviado por Deus para reconciliar o homem com Deus. O homem estava distante de Deus. O homem estava inimigo de Deus. E quando ele estava distante de Deus, ele estava próximo de si próprio. Por isso que ele se tornou egocêntrico, egoísta. Então, ele se afastou de Deus e se aproximou de si mesmo. E criou para si mesmo outras divindades. Que pudesse beneficiá-lo, que pudesse estar de acordo com aquilo que ele queria, ambicionava, pensava, desejava. Então, foi um homem que acabou se voltando para si. E agora, esse homem sai de si em Cristo e se reconcilia com Deus. Se reconcilia com Deus quer dizer que se reconcilia com o propósito de Deus. Porque antes ele imaginava que estava andando com Deus. Mas agora ele tem os olhos iluminados da sua mente pela fé, porque a salvação chega até ele pela graça, e ele começa a reconhecer em arrependimento que, na verdade, ele olhava só para si mesmo. E agora ele começa a olhar para Deus no sentido de reconhecimento de propósito, de plano, de vocação, de identidade, voltando à essência. Então, isso que começa a acontecer agora, por isso que é muito referenciado Cristo Jesus, vocês olharam para Cristo Jesus, vocês estão sendo enriquecidos nele. O testemunho dele. Então, nesse primeiro momento, eles são reconhecidos como uma igreja que anda nele, que está crescendo nele, que está recebendo muito nele, recebendo o quê? Recebendo dons. A gente vai perceber, esse primeiro livro tem 16 capítulos. Até o capítulo 4, ele vai falar muito a respeito de Jesus, a respeito do Cristo e a respeito da cruz. Quando chega mais para o final, a gente vai ver os dons da igreja no capítulo 12 e no capítulo 14. E entre o 12 e o 14 tem o capítulo 13, que é o capítulo que fala essencialmente do amor. Como que ligasse os dons. Como que esses dons fossem ligados pelo amor, né? Conectados pelo amor. Porque o dom pelo dom, ele pode fazer mais mal do que bem. Ele pode trazer mais prejuízo do que benefício. O dom sem amor. O dom sem revelação. O dom sem relacionamento com Deus. O dom sem um coração obediente. O dom sem um espírito submisso. Um dom fora da comunhão. Então ele está aqui enaltecendo nesse primeiro momento. Ele está dizendo que eles são, que eles têm, como eles foram chamados e como eles têm comunhão. E quando fala aqui, ó, que fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele fala da fidelidade de Deus no sentido daquilo que ele pensou, daquilo que ele já prescreveu, dos pensamentos que Deus já teve a nosso respeito. E ele é fiel para seguir nessa linha que já foi pensada. Ele é fiel com ele mesmo. Ele não é fiel com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós ambicionamos. Ele é fiel com aquilo que ele pensou. Por isso que nós agora, recebendo fé, nós nos voltamos para ele para tentar ouvir aquilo que ele já pensou. Nós ganhamos agora uma mente de Cristo para tentar entender
aquilo que já foi pensado a nosso respeito como destino. Essa é a comunhão, essa fidelidade, e essa comunhão com essa fidelidade de Deus que nos leva ao propósito, é uma comunhão com Jesus que nos faz responsáveis para apresentar esse Cristo, com a nossa conduta, com a nossa vida, com o nosso testemunho. E é isso que ele está dizendo até esse momento. Está dizendo, vocês têm comunhão, e essa comunhão com Jesus é para que esse Jesus, que é o Cristo, ele seja manifestado através da vida de vocês, através da comunhão entre vocês. A igreja, esse Cristo agora repartido na igreja. É a isso que ele é fiel a isso, porque foi isso que ele pensou. Foi isso que Deus pensou. Então, quando nós temos comunhão com Cristo Jesus, nós também temos comunhão entre os irmãos. Porque essa responsabilidade de comunicação, de proclamação, de pregação através dos nossos dons, isso acontece na comunidade. São partes que se reúnem. E juntos eles proclamam uma só voz. Então, isso que até esse momento ele está falando. Paulo está enaltecendo isso. Bom, tem os dons, aquilo que você tem. Agora, vai entrar num segundo momento agora que a gente precisa ficar muito atento. Porque ele vai passar durante quase que toda essa carta e uma parte da segunda carta, falando a respeito do que nós vamos ler agora, a partir do versículo 10. Mas até aqui a gente está junto. Amém? Então, ele se apresenta como aquele que tem autoridade, como aquele que é apóstolo. Ele reconhece aquilo que tem sido feito, aquilo que ele viu nos 18 meses que ele permaneceu lá. Lembram do tempo que ele permaneceu em Corinto? Lembram que nós trabalhamos na semana passada? Ele queria sair, ele ficou desapontado com a maneira que ele estava sendo recebido num determinado momento. Deus falou com ele através do Espírito, disse, não temas, fica nessa cidade, eu tenho muita gente aí, ninguém vai tocar em ti. E ele fica lá 18 meses, quase 2 anos ele fica lá, na verdade. Então, nesses quase 2 anos, ele viu ali uma igreja crescendo, os dons ali desenvolvendo. Ele viu ali Cristo ali sendo manifestado através da junção de pessoas e de virtudes ali manifestadas dos mais variados aspectos. Era uma igreja com muitos dons. Muitos e variados dons. E agora ele entra num segundo momento, a partir do versículo 10, trazendo uma palavra de alerta. Ele diz assim, acompanhe comigo. Deixa eu tomar uma água aqui. Graças a Deus. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele começa fazendo um apelo em oração. Rogo-vos, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Então, um apelo em oração, um apelo em clamor. Que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Caio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes,
não me lembro se batizei outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, ou para que não seja vã a cruz de Cristo. Então, aqui agora, nesse segundo momento, depois daquele reconhecimento daquilo que Deus já tinha começado naquele lugar, ele traz agora uma situação de conflito na igreja. Ele foi informado que, na verdade, estava havendo divisões, estava havendo contendas. E aqui a gente fala de algo que é muito comum entre nós. Contendas, divisões, dificuldades relacionais, né? Dificuldade de aceitação num determinado momento. Então, uma divisão, ela é muito comum, ela é muito normal dentro dos ambientes sociais, das relações sociais. Seja ambiente de trabalho, ambiente de escola, ambiente de família. É muito comum. Por que isso é muito comum? Porque são pessoas diferentes, são pessoas com pensamentos diferentes, ideias diferentes, experiências diferentes, expectativas distintas. E quando isso conecta, começa a aparecer essas diferenças dentro do ambiente da relação. E é muito comum que isso aconteça. Essas contendas, essas discussões que acaba dividindo, que acaba separando, é a separação do casamento, é a separação da sociedade, é a separação das mais variadas áreas. Então, ele está chamando a atenção, ele está dizendo, olha, eu ouvi dizer que há separação, que há divisão. E não só há separação e divisão, mas há também partidarismo. E aí eu quero que tu anote isso, se tu puderes. Então, há divisão, contenda, e há também partidarismo. O que é partidarismo? É a escolha de partes. É a divisão agora das partes. É o partidarismo, é tomar partido. É as dificuldades que nós temos. Nós somos assim. Nós tomamos partido. Nós queremos Inter ou Grêmio, nós queremos branco ou preto. Nós pensamos brasileiro e argentino, nós pensamos gaúchos e cariocas. Nós dividimos, nós naturalmente dividimos as coisas. Nós temos uma divisão de argumentação intelectual. Quando não pensam como a gente pensa, nós dividimos. Então, não serve, ele é do outro lado. Eu sou de um lado, ele é do outro lado. E nós já falamos sobre isso, né? Lá no livro também anterior que nós estudamos, o livro de Colossenses, diz, lembra o que diz? Pensai nas coisas que são do alto e buscai as coisas que são do alto. Então, nós não somos de direita ou de esquerda. Nós não temos um lado ou outro lado. Nós estamos em cima e embaixo. Nós vamos aos lugares mais altos e aos lugares mais baixos da terra, como Jesus foi. Ele foi assunto aos céus e ele desceu aos lugares mais baixos da terra. E aí a gente fecha essa cruz vertical para poder caminhar aqui e se relacionar horizontalmente, sem fazer acepção, sem fazer divisão, mas trabalhando a reconciliação, a pacificação. Mas aqui entrou essa semente da divisão na vida da igreja. Entrou essa semente e o partidarismo. Então começaram a escolher. Alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, que era um outro pregador, um outro pastor, um outro homem de muita importância dentro dessa igreja. Outros diziam que era de Cefas, de Pedro, outros diziam que era de Cristo. Então é muito comum a gente fazer essa divisão. E aqui Paulo está trazendo com muita clareza que as coisas elas não são a partir essencialmente do homem, passa pelo homem, mas é Cristo Jesus junto. Por isso que ele diz, rogo-vos,
no nome de Cristo Jesus, que vocês pensem a mesma coisa, que vocês andem com o mesmo parecer. E aqui é importante a gente parar e pensar e entender o que quer dizer isso. Ter o mesmo parecer, ter a mesma maneira de pensar e andar em comunhão não é não ter divergência, mas é ter a convicção e o acordo que as divergências, as diferenças, elas não nos separam. Nós não precisamos nos entender, mas nem por isso nós precisamos nos separar. Nós somos unidos por Cristo. Ainda que haja muitas diferenças de doutrina, de pensamento, ideologias, mas ele está dizendo, em Cristo Jesus, nós andamos juntos, com essas diversidades de dons, um tem um dom, outro tem outro dom, um tem uma maneira, outro tem outra maneira, mas eles andam juntos, isso não há separação, não há partidarismo, não há partes divididas. Nós entendemos a comunhão em Cristo. Nós entendemos que Cristo ele se repartiu para que nós recebêssemos cada um uma parte dele e nos juntássemos para que ele aparecesse ressurreto, trazendo direção a partir do seu Espírito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Ele está ali no meio, dando direção, dando revelação, nos orientando. Mas vai haver sempre esse apelo, essa resistência, essa sugestão, para que nós nos separemos uns dos outros. E aqui ele está chamando a atenção, e aqui ele chama a atenção em oração. Por isso que nós temos uma reunião aqui de oração, irmãos. Uma reunião de oração. Aqui a gente fala teologia aplicada, por quê? Porque eu não tenho a mínima pretensão, nenhuma pretensão de estar trazendo aqui um ensino teológico, uma explanação exegética, apologética, hermenêutica. Mas a minha intenção aqui é que nós possamos sentar ao redor dessa mesa aqui, nos encontrarmos aqui nesse lugar para conversarmos a respeito das coisas de Deus. Trocar as experiências que nós temos, as percepções que nós temos. Dar um testemunho mesmo da nossa vida. A minha intenção é essa, dar um testemunho da minha vida. O que tem acontecido comigo, o que acontece comigo, aquilo que eu penso. E esse é um perigo muito grande, porque dentro dessa capacidade intelectual, e nós vamos entrar agora, em seguida, nesse ambiente de sabedoria, nesse ambiente de pessoas com desenvolvimento intelectual. Como isso pode ser perigoso? Como isso pode trazer um orgulho, uma soberba, uma arrogância? Então ele está rogando aqui. Não é bom que fiquem assim, não é bom que vocês fiquem. Eu mesmo, porque quem sabe ele era o que tinha maior proeminência desses citados ali, Apolo e Cefas, e Pedro. E ele disse, eu mesmo não batizei ninguém, porque havia um costume dentre os judeus, aqueles judaizantes, que quem batizava acabava ficando de pai daquelas pessoas. Ele está dizendo, não, eu mesmo não batizei quase ninguém. Ele fala de Crispo ali, lembra o Crispo, que era um dos chefes da sinagoga, nós vimos lá em Atos 18, na semana passada. Que se converteu ele, a família dele, mais alguns de Corinto, e esses foram batizados. Ele disse que alguns ele batizou, mas o batismo era uma confissão de fé daqueles que tinham sido convencidos pela palavra de Cristo. Então, por isso que ele estava trazendo essa situação de batismo, para que pudesse se descentralizar da pessoa. Porque Cristo ele não está centralizado em ninguém, irmãos. Em ninguém. Ele nunca vai estar centralizado, ele passa pela vida de pessoas, pelo chamado, pela vocação, pelo dom, ele passa pela vida de pecadores, e esse é o grande mistério.
Por isso que nós olhamos para as pessoas e nós não podemos estar olhando simplesmente para o dom daquela pessoa ou nos afeiçoarmos ali naturalmente por alguém a ponto de personalizar. O evangelho não é personalizado. O evangelho, ele está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós enxergamos o evangelho em algumas pessoas e alguns homens, mas tu não enxerga o homem, tu enxerga a fé que está depositada nele. Nós temos a capacidade de discernimento de fé que passa por algumas pessoas. Tu reconhece partes ali, e aí eles vão se tornando referências para a gente, vão se tornando modelo para a gente submeter o nosso coração orgulhoso e começar agora a se colocar numa posição de filho, numa posição de aprendiz, uma posição de liderado, para no momento subsequente nós assumirmos o papel aí de pai, de líder e de professor. Então é isso que Paulo está dizendo. E aí ele mesmo fala dele. Então ele finaliza essa segunda parte, esse segundo módulo do capítulo 1, dizendo: eu mesmo, o que eu faço, eu não fui chamado para batizar, ainda que eu tenha batizado algum outro. Mas não é isso, eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado para evangelizar. Ele tem muita clareza na sua constituição espiritual de responsabilidade. Ele tem muita certeza da sua identidade como representante no reino de Deus. É isso que está acontecendo conosco. Cada um de nós está desenvolvendo, buscando a Deus, está desenvolvendo pela fé essa identidade. Estamos conhecendo conforme somos conhecidos. Estamos aprendendo quem nós somos, paulatina e gradualmente. Essa é a nossa busca. Estamos sendo enriquecidos, ganhando palavra e conhecimento de quem Deus é, para saber quem nós somos e como nós atuamos aqui nessa terra, nesse nosso tempo. E Paulo está dizendo: eu vim para pregar, e não com sabedoria de palavra, porque se for sabedoria de palavra, se for algo humano, a cruz está anulada. A cruz é vã. Isso não está em homens. Amém, queridos? E aí agora vai entrar na parte central desse estudo do primeiro capítulo, que ele vai falar da mensagem, da palavra da cruz. Então ele conecta já, então ele diz: olha, eu mesmo, eu batizei poucos de vocês, eu não posso ser reconhecido como alguém que é o grande protagonista, não, eu sou um representante do reino de Deus, como muitos outros são, e que nós estamos juntos, não há separação, não há partes, não há partidarismo. Às vezes a gente tem muito problema com isso, queridos, de separar por partes. Aí achamos que a nossa denominação é tal coisa, que a nossa cidade é tal coisa, que aquilo que é nosso é tal coisa. E não separa. Nós não fomos chamados para separar. Cristo, em Jesus, ele foi separado, ele foi repartido para nós juntar. É uma família que vai ser reunida agora, a família da fé. Pensamentos em comum. Qual o pensamento em comum? É querer andar junto com irmãos diferentes. Onde a essência, onde o comum está, que é um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, uma só fé e um só batismo. Mas naquilo que é expressão, nós somos multiformes na expressão. Amém, queridos? E aí Paulo vai começar a dizer agora. Então, no versículo 18, aí ele fala da palavra que ele está pregando. Então, no 17 ele diz: eu fui chamado para pregar a palavra, não com sabedoria humana, para não anular a cruz. Porque a cruz é um mistério. Aí ele vai falar agora da loucura da cruz. Vai escrevendo aí, querido. Vai acompanhando aí. Que agora a loucura da cruz. Aí ele diz assim: certamente
A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então ele vai trazendo aqui um paralelo, falando da sabedoria de homens e da sabedoria de Deus. Está falando de um ambiente espiritual e um ambiente natural. Como que isso vai andando, como que isso vai funcionando. Versículo 20. Aonde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, tanto o judeu que pede sinais, como os gregos que pedem, que buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, presta atenção nisso, e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até aqui. Então agora nós vamos parar um pouquinho aqui nesse entremeio aqui, né? nessa junção agora, lembrando lá na primeira parte que fala ali de uma observação daquilo que eles são, os coríntios, e fala também num segundo módulo agora que há divisão, que há partidarismo, e agora ele entra na pregação, na loucura da pregação. Que é loucura, que é incompreensível para aqueles que se perdem. Aqueles que andam perdidos, como nós andávamos perdidos outrora, era impossível essa palavra de Deus ter sentido na nossa compreensão humana. Isso só passa a ter condição de ter sentido a partir do momento que nós somos chamados, escolhidos. Por isso que essa carta, lembram lá no início, é direcionada aos santos, aos separados, aos escolhidos, aos eleitos. E isso não pode ser compreendido como uma vantagem, mas ele tem que ser compreendido como uma responsabilidade de pregação, de anunciação, de testemunho, de transformação. Então não é uma vantagem como aquele que tem mérito, ou quem sabe, o Senhor gosta mais desse que ele escolheu. Não, ele escolheu alguns pela sua justiça para que eles pudessem ser a representação do reino de Deus aqui na terra. É uma responsabilidade muito grande. Ele precisa se anular essa pessoa agora. Ela precisa essa pessoa ir se esvaziando agora, a ponto de ela não querer mais usar da sua própria sabedoria, como Paulo está falando. E poder falar agora algo direto do alto, porque essa pessoa começa a ter relacionamento diretamente com Deus. E não é um relacionamento para beneficiar-se, é um relacionamento para anunciar, para demonstração, para expressão de uma imagem segundo a semelhança divina. De forma coletiva, conjunta, é na comunhão. Não é na individualidade, não há um protagonismo em nós mesmos. Por isso que não há Paulo, não há Cefas e não há Apolo. Há Cristo Jesus em cada um deles e em cada um de nós. Então agora ele está falando, como que é isso? Isso é loucura para aqueles que perecem, é incompreensível.
Agora, para aqueles que ganham essa condição de receber esse algo que vem do alto, algo que vem de cima, algo superior, agora isso começa a fazer sentido para ele. Começa a fazer sentido para nós, para esses santos. Começa a fazer sentido a loucura da pregação. E vai eliminando, no sentido não de desprezar, mas vai sendo muito aquém de qualquer sabedoria de homens. E aí ele entra naquilo que eu quero que compreenda muito bem. Quero que tu anote aí aquilo que ele falou. Ele falou dos judeus e dos gentios. Eram os dois tipos de pensamento do mundo antigo. Então, quem eram os judeus? Os judeus eram aqueles que eram os religiosos, que eram aqueles que detinham o poder da lei, da religiosidade. É aqueles que detinham toda a palavra de Deus até então. Esses eram os judeus, eram os religiosos. E esses judeus, esses religiosos, eles queriam sinais. Então, eles pediam sinais. Eu quero ver sinais. Para mim acreditar que é o Cristo, para mim poder crer em Jesus, eu preciso sinais. E é assim que os judeus são. E é assim que nós, quanto religiosos, somos. Muitas vezes, quando nós ainda estamos com essa estrutura de pensamento de judeu, que não está ainda iluminado, não se tornou ainda um cristão, eu preciso de sinal, eu preciso ver para crer. Porque eu estou alicerçado em ritual, em coisas aparentes. Então eu preciso ver sinal. Como que o judeu via um sinal que alguém era espiritual? Ele tinha se tornado um rabino. Ele agora andava com uma roupa especial, específica, com um turbante específico. De longe tu olhava e era um sinal. Está lá ele é um homem de Deus. O sinal é o templo. Bom, o templo é o sinal. Aquilo é o sinal aparente, visível da manifestação de Deus. Mas agora Cristo Jesus transforma esses sinais. Ele diz, eu não vou dar sinal. Agora eu vou trazer escândalo. Para quem quer sinal, vai se escandalizar. Por isso que é o escândalo da cruz. Esses que pediam sinais se escandalizaram quando olharam para Jesus. Eu quero ler contigo, eu já deixei separado aqui, só anota aí, lá no livro de Mateus, no capítulo 27, quando fala da crucificação, Jesus está crucificado, e no capítulo 27, no versículo 40, aqueles homens que passavam ali, blasfemavam, vendo Jesus ali crucificado, e alguns deles diziam, tu que destróis o templo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo agora, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Então esse era o apelo. Outros que eram esses religiosos, esses príncipes, sacerdotes, os escribas e os fariseus escarneciam e diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, por que diz, sou filho de Deus? Então, esse é o escândalo dos judeus. É olhar para ele e dizer, bom, agora prova que tu é filho de Deus, agora desce daí, agora pede para o teu pai, se tu diz que é filho de Deus, então agora faz um milagre, faz um sinal, nós estamos aqui esperando. E aí foi o escândalo da cruz, a palavra da cruz ela é escandalosa, porque ele foi para aquele lugar para isso mesmo, ele foi ali para morrer, ele foi ali para ser crucificado, ele era aquele que não tinha pecado. E nós vamos entender mais na frente, agora na finalização, por que ele estava daquele jeito, e por que é escândalo, e por que é incompreensível essa palavra da cruz,
porque se nós não estivermos cheios de fé, cheios da condição de começar agora, a partir do momento que fomos separados, santificados, agora começamos a entender os nossos dons, que não é mais para separação, para contenda, para divisão ou por partidarismo, mas é para junção e proclamação do reino de Deus, que já chegou na terra. Isso não dá para entender para quem quer sinal. Nós não precisamos de sinais, meus irmãos. Tu não precisa de sinal. Tu és o sinal. Quando a gente olha aqui para cada um de nós, a gente vê, olha ali um sinal. Aleluia. E por outro lado, tem uma outra linha agora de pensamento, uma outra linha de raciocínio, que é a linha de raciocínio dos gentios, dos gregos. O que eles pedem? Sabedoria. Então eles pedem sabedoria. Lembra daqueles filósofos nas praças, os intelectuais falando? Lembram disso que nós compartilhamos, comentamos na semana passada? Eram os gregos, era essa filosofia grega. E essa filosofia grega criava muitos deuses. É a mitologia grega. Nós falamos da Afrodite, Vênus, Apolo, deus da beleza masculina, lembram? É isso que é criado a partir dessa filosofia, essa sabedoria. Então, os gentios pediam sabedoria, pediam alguma coisa, uma palavra explicando. E quando eles olhavam para aquela cruz, parecia loucura. Quando o judeu olhava para aquela cruz, parecia um escândalo. Quando o grego olhava para aquela cruz, parecia loucura. Não tinha explicação, não havia intelecto capaz de entender o que Deus estava fazendo com seu filho. Mas nós conseguimos entender. Aqueles que são salvos, aqueles separados, conseguiram entender essa palavra que é loucura. Então escreve aí que a palavra da cruz para os judeus querem sinais e se escandalizam. E os gregos querem sabedoria, querem explicação, e para eles é como se fosse loucura. E aí ele finaliza dizendo que a loucura de Deus, ela é a sabedoria, porque é mais sábia que qualquer inteligência humana. E a fraqueza de Deus é mais poderosa que qualquer sinal visível que se possa querer. Então ele finaliza assim, falando da loucura da cruz, essa palavra incompreensível. Aí no versículo 26 ele fala agora daqueles que foram vocacionados, daqueles que foram separados e que compreendem essa palavra como uma palavra de salvação, como uma palavra que revela o coração de Deus, que nós podemos conhecer o coração de Deus e a sua palavra. Então diz assim, versículo 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes, irmãos. Humildes, meus irmãos. As coisas humildes ele escolheu do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, a fim de que a cruz não seja anulada, que a palavra da cruz não seja em vão. Queridos, nós pregamos a palavra da cruz, nós vivemos a palavra da cruz, nós somos a palavra da cruz, nós somos essa loucura, nós somos essa transformação. E só que ele está chamando a atenção, cuidado, cuida da vocação de vocês. E cuidado com o quê, querido? Cuidado com o quê? Cuidado para não se dividirem. Cuidado para não entrarem num caminho de partidarizar, de partir aquilo que Deus uniu.
Cuidado. Cuidado para não se isolar. Cuidado para não entrar nesse caminho da tua sabedoria humana, que tu sabe mais, que tu conhece mais. Porque quando ele diz ali, queridos, e aqui nós precisamos compreender essas coisas, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as coisas humildes, as coisas fracas. Aqui está falando de nós mesmos. Aqui está falando de nós, que nós éramos esses arrogantes, nós éramos esses prepotentes, nós éramos esses que nos autodenominávamos sábios, fortes. E agora, a palavra da cruz, a palavra da loucura, ela fez com que nós olhássemos para nós mesmos e hoje nos encontramos numa situação de debilidade, de humilhação, de humildade. Conhecemos com muita clareza e exatidão as nossas limitações e deficiências. Então, essa mudança é em nós mesmos. Nós éramos uma coisa e agora nós somos outra coisa. Essa escolha transformou a nossa natureza. Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, que nós entendamos essa palavra. Ele não nos escolheu porque nós já éramos humildes, porque nós... Então, entenda isso. Em nome de Jesus, não é, ele me escolheu porque eu sou humilde, eu sou um cara que eu fui humilhado, eu sou um fracassado, e por isso que agora ele me escolheu, porque agora todo mundo vai ver o que eu sou. Não, queridos, não é isso. Nós éramos esses que se vangloriavam na nossa sabedoria, nos vangloriávamos na nossa força, nos nossos recursos, sejam eles quais eram, quais fossem. E agora, pela palavra da salvação, pela separação agora nós nos encontramos como a loucura para o mundo, aquilo que o mundo não explica, é gente humilde, é gente que reconhece as suas fraquezas. É gente que entendeu agora que o brilho do homem, que qualquer glória do homem não é nada diante da glória de Deus. Que é o que diz lá, também anota aí, que nós já estamos nos encaminhando para o fim, suporta mais um pouquinho aí, mais um pouquinho. Lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Queridos, nós alcançamos, quando fomos separados, alcançamos essa reconciliação com Deus, com a fé em Cristo Jesus. E agora nós alcançamos pensamentos mais altos, que desceram até nós, na figura de Cristo, que estava no céu e desceu como Jesus, e foi homem. E a partir disso agora nós temos acesso a esses pensamentos do alto. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem não pode receber nada se do alto não lhe for concedido. E é por isso, por conta desse mistério, é que nós agora nos humilhamos, é que nós agora nos tornamos humildes, é que nós agora entendemos as nossas limitações. Entendemos nossos pensamentos limitados, mas pela fé nós temos um Pai no alto, um Pai nos céus, que agora Ele derrama a sabedoria dele sobre nós. E nós tão frágeis, continuamos frágeis e começamos a entender coisas incríveis agora. Por isso que o apelo, querido, é para nós estarmos juntos, não cedermos à separação, não cedermos à divisão, não cedermos ao partidarismo, aquilo que a nossa carne está ansiando. Nossa carne está ansiando por divisão, está ansiando por discussão, está ansiando. Mas a cruz, o escândalo da cruz, fez com que nós tivéssemos condições de voltar para a reconciliação, de voltar para o perdão. E agora, para finalizar, ele diz assim no versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus.
Olha só, queridos, parte de Deus em Cristo Jesus, parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para o que está escrito. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, esse agora, que é uma parte, que ele não faz mais divisão, porque ele é uma parte, e ele faz questão de estar junto. É porque ele entende essa sabedoria, faz com que ele entende e com que ele entenda aí numa analogia a justiça, a justificação. O que é justificação, queridos? É nós agora humildes, reconhecemos que nós, diante de um tribunal, se toda a nossa vida ela fosse exposta, nós não teríamos chance. Nós somos pessoas com pensamentos que não são bons, com falas que não são boas, com atitudes que não são boas diante de Deus. Mas Deus, pelo escândalo da cruz, nos justificou, nos absolveu. É como ele dissesse, não tem problema, eu sei da condição de vocês, mas pela justiça o juiz separou vocês, absolveu vocês. E depois, num outro momento, ele fala que também santificou. Então, essa justificação nos colocou num lugar santo, num lugar separado. Fala agora de uma mente renovada, fala agora de uma lavagem, uma regeneração nos nossos valores, na nossa conduta. Santificação. Gente que busca a Deus de todo o coração. Então, ele é justificado, ele é santificado. E aí fala da redenção. Quando fala de redenção, faz uma alusão à escravidão. Aquele que era escravo, para ele ser redimido, para ele ser a redenção dele, alguém tinha que pagar um preço. O preço foi o preço escandaloso daquela cruz. Que nos redimiu, pagou o preço por nós. Fomos absolvidos, justificados naquele tribunal. Quanto escravos, fomos redimidos, fomos libertos agora. E agora o que aparece é a glorificação. Se gloriar nele, a glória é dele. Então a gente finaliza aqui esse livro nessa noite. Esse primeiro capítulo desse livro nessa noite. Pensando no cuidado. Nós somos chamados, vocacionados, agora o cuidado. Para não deixar que o coração faccioso, coração de divisão, coração de separação, ele vença, ele ceda. Porque a gente foi feito para andar na comunhão em Cristo Jesus. E a comunhão em Cristo Jesus é com os nossos irmãos. É com a vida da igreja. E a igreja não somos nós, a nossa comunidade, é a igreja em toda a terra. São irmãos que são diferentes de nós, mas que andam no mesmo propósito. E nós não vamos estar julgando ninguém, porque dentro desse tribunal nós éramos aquele réu culpado e fomos absolvidos pelo juiz, porque tínhamos um advogado fiel ao propósito dele para nós. Fomos redimidos, temos uma palavra redentora, por isso que nós precisamos falar uma palavra redentora para a vida das pessoas. Você tem uma palavra redentora, uma palavra de libertação para a vida das pessoas. E aí, a glorificação, glorifica o teu nome. Jesus diz, glorifica o teu nome. Eu vou com muita dor, não entendendo muito bem na minha carne, mas no meu espírito eu compreendo, glorifica o teu nome. Glorificar o nome do Senhor é no propósito. Nós queremos que o Senhor glorifique o nome dele, no propósito que ele tem com as nossas vidas aqui nessa terra aqui. E a gente vai descobrir isso juntos. Não separados, não em partes, mas cada um sendo uma parte e juntos. Não cada um imaginando que é o todo. É cada um com a consciência humilde, que é parte. E aí confunde toda a sabedoria humana. Amém, queridos? Graças a Deus. Muito bom. Passou um pouquinho de tempo aí, me perdoem, mas eu também me perdi um pouquinho ali com o fundo da SQ dele também, então tá tudo certo. Deus abençoe a todos, querido, viu? Deus abençoe, medita nessa palavra, medita nesse livro. Esse livro, ele é um livro lindo. Dentro das cartas paulinas, as cartas que Paulo escreveu, essa carta aos Coríntios, ela ganha mais ou menos 1/4. É muita coisa.
Tem muito ensino aqui, tem muita coisa linda aqui para nós, viu? Tem muita coisa linda para ti e para mim nessa carta aqui. Medita nessa carta, nessas coisas, e vamos caminhando junto aí nessa jornada com os nossos irmãos lá em Corinto. Deus abençoe a todos, uma boa noite para vocês, viu? Em nome de Jesus. Um beijo.